Estamos hoje falando a respeito do 32º milagre que Jesus fez, conhecido como a cura do cego Bartimeu. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo de número 10. Marcos capítulo de número 10, versículo 46 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Glória a Deus. Quem achou diz graças a Deus. O texto bíblico diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo Bartimeu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: diz que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Repita isso, diga: tem bom ânimo, levanta-te. Diga: Jesus te chama. Fale isso para alguém, diga: tenha bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. O verso 52 diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o homem e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Queridos, a cura do cego Bartimeu. Nos últimos 20 anos, eu já preguei incontáveis vezes a respeito da cura do cego Bartimeu. Eu não sei dizer nem para vocês quantas vezes eu preguei a respeito do cego Bartimeu. Foram dezenas e dezenas de vezes nos últimos 20 anos. Mas, como a Bíblia, ela é um livro cheio de mistérios, mais uma vez, eu estou tendo o privilégio de pregar sobre o cego Bartimeu, porém, dentro de uma perspectiva totalmente diferente, porque eu terminei aprendendo muita coisa com esse milagre, que eu não sabia até pouco tempo atrás. E o que eu aprendi preparando esse sermão, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. É importante dizer que não é apenas o evangelista Marcos que narra a respeito deste milagre. É importante dizer que Mateus, no capítulo 20, ele também narra a respeito do milagre da cura do cego Bartimeu. É importante dizer que o evangelista Lucas, no capítulo 18, também ele narra a respeito desse milagre. É importante dizer que esses três livros, Marcos, Mateus e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos ou livros sinóticos, porque os três livros, eles são
bastante semelhantes nas suas narrativas. É diferente do livro de João. João, ele apresenta um Jesus divino, um Jesus sobrenatural, um Jesus triunfante. Ele já começa dizendo em João capítulo 1, verso 1 a seguir: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João vem dentro de uma revelação diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por conta dessa diferença na narrativa de João e essa semelhança na narrativa de Lucas, de Marcos e de Mateus, esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Diga glória a Deus. Vamos ver o que é que nós aprendemos nesta noite dentro desses três evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. O verso 46 começa dizendo assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da velha cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Qual era o nome do pai de Bartimeu? Qual era o nome do pai de Bartimeu? Timeu. O que é que ele estava fazendo na beira do caminho? Pedindo esmolas. Muita atenção aqui, igreja. Muita atenção aqui, porque a partir do versículo 1, ou melhor, a partir do versículo 46, alguma coisa tem que chamar a nossa atenção, ou muitas coisas precisam chamar a minha e a sua atenção. Os cegos, na maioria das vezes, só tinha mesmo com obter sustento, mendigando nas saídas ou nas entradas das cidades. A ajuda médica para os mendigos doentes não existia, e geralmente as pessoas não ajudavam os que realmente eram necessitados. Diga glória a Deus. Por que glória a Deus? Você vai entender daqui a pouco por que eu estou pedindo para você dar glória a Deus. É importante a gente entender isso aqui. O moço era cego, mas além de cego, ele se tornou mendigo. E por que ele se tornou mendigo? Porque pessoas com a condição de Bartimeu, naquele período, não tinha muitas possibilidades. Eram pessoas rejeitadas, eram pessoas maltratadas, eram pessoas humilhadas, eram pessoas que não tinham nenhum tipo de valor para a sociedade daquela época. Então, como uma pessoa que tinha uma empresa, naquela época, não dava emprego para uma pessoa doente, mesmo que essa pessoa doente tivesse condições de executar o serviço. Naquela época, ninguém dava emprego para uma pessoa doente. Os médicos da época também não davam importância para o doente, porque o doente, ele não tinha dinheiro nem para se sustentar, quanto mais para pagar ao médico para cuidar da sua saúde. Então, medicina também para o doente era algo que não existia. A lei de Moisés dizia que aqueles que eram mais favorecidos tinham que cuidar dos menos favorecidos. Mas, na prática, as pessoas passavam e não davam a menor importância para os doentes, para os cegos, para os mendigos. Mas, vamos ser sinceros, até hoje é assim. É verdade ou não é? É verdade. Até hoje é assim. Se tiver alguém na igreja que tem dinheiro, se tiver alguém na igreja que tem posses, se tiver alguém na igreja que tem possibilidades financeiras, sempre vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, querendo fazer uma visita, querendo orar por aquela pessoa, querendo ir na casa daquela pessoa. E por que que nós somos assim? Nós somos assim porque indiretamente
inconscientemente, a nossa inconsciência ou consciência, ela está querendo fazer aquela visita, mas não é porque nós amamos aquela pessoa, é porque no fundo nós estamos vendo uma possibilidade de um dia sermos ajudados por aquela pessoa. Perceba que quando se trata de pessoas menos favorecidas, pessoas que não têm condição de nada, na maioria das vezes nós não nos importamos. Nós não queremos nem ouvir falar a respeito dessas pessoas. Não queremos nem pisar os nossos pés na casa dela. Não. Por quê? Porque são pessoas que, além de serem menos favorecidas, a nossa consciência ou a nossa inconsciência não nos leva a desejar estar perto dessas pessoas. É chato falar isso, é desconfortável falar isso, mas é uma realidade que era na época de Jesus e acontece exatamente nos dias de hoje. Nós não nos importamos com quem não sabe falar bem, nós não nos importamos com o desempregado, nós não nos importamos com quem não come bem, nós não nos importamos com quem não veste bem, nós não nos importamos com quem não mora bem, nós não nos importamos com quem não tem nada para nos oferecer. Simplesmente fingimos que a pessoa está ali, mas nós não nos importamos de verdade com elas. É por isso que esse cego, ele começou numa condição de cegueira e foi se parar numa condição de mendigagem, porque as pessoas não se importavam com ele. Como as pessoas não se importavam com ele, ele foi regredindo, até se tornar um pedinte, até se tornar um mendigo. É por isso que eu estou afirmando, aconteceu naquela época e acontece assim até hoje. A nossa mente, ela não deseja amar quem realmente precisa de amor. A nossa mente não deseja orar por quem realmente precisa de uma oração, de uma visita e de um abraço. Não. A nossa mente repele essas pessoas. A nossa mente rejeita essas pessoas. Nós não queremos nos relacionarmos com elas. Diga misericórdia. Diga-se comigo, misericórdia. Mas é verdade. E vocês sabem que é verdade. Não é? E por que eu tenho propriedade para falar sobre isso? Porque um dia eu morei numa casa de barro. Um dia eu fui um filho sem pai. Um dia eu fui um garoto que eu só tomava café de manhã, mas não almoçava meio-dia. Um dia eu fui um garoto que eu vestia roupa de chita. Um dia eu fui um garoto que tinha que descer para pegar restos de verdura que o Paz Mendonça jogava lá na BR para poder comer. Um dia eu fui um garoto que eu precisava que meu padrinho levasse uma cesta básica lá para casa, ou Dona Regina, a mãe de Agnaldo, né? Um dia eu fui um garoto que muitas vezes eu estava na rua com meus colegas e a bermuda estava rasgada, de tão velha, de tão surrada. Aí você percebe o quê? As pessoas não querem conta com você. Os pais não querem que os filhos andem com garotos assim. As mães não querem que suas filhas andem com garotas assim, porque são pessoas menos favorecidas. Então você cresce sentindo na pele o que é ser rejeitado. Você cresce sentindo na pele o que é ser humilhado. Então eu tenho propriedade para falar a respeito disso, porque eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Você percebe que quando tem um garoto ou uma garota que tem um pai ou que tem uma mãe que tem um pouco mais de possibilidade, eles são mais aceitos. Eles são chamados para as festas. Eles são chamados para os eventos, para os aniversários. Por quê? Porque são um pouco mais favorecidos. A triste realidade é que às vezes esse comportamento chega dentro da igreja, quando na verdade a igreja deveria cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. É isso que a Bíblia diz, que a verdadeira igreja, ela cuida dos órfãos e das viúvas. E o que é cuidar dos órfãos e das viúvas? É cuidar exatamente daqueles mais pobres e mais necessitados.
mais fracos e mais abandonados, mais perdidos e mais rejeitados. Mas na prática, nós não fazemos assim. Amém? Nossa, bispo, que discurso. Eu sei, é difícil de descer, mas é verdade. Segundo o livro de Mateus, haviam 2 mendigos. Vocês observaram isso? Segundo o livro de Mateus, haviam 2 mendigos cegos à beira do caminho. Isso está registrado em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Porém, vejam que aqui no livro de Marcos, que estamos pregando nessa noite, é citado apenas um mendigo, cego, de nome Bartimeu. É importante entender isso aqui. Marcos e Lucas concentraram a atenção apenas em um dos cegos. É importante você guardar isso aqui, ó. Mateus 20, Lucas 18 e Marcos 10 narram a respeito do mesmo milagre. Mas Mateus, no capítulo 20, é o único que relata que tinham 2 mendigos. Marcos e Lucas falam somente de um. Vamos entender isso aqui. Porque historicamente, os historiadores, na verdade, afirmam que Bartimeu, ele falava muito mais do que o outro. Ou seja, Bartimeu era o porta-voz da dupla. Então, não existe nada de errado, nem com Mateus, nem com Marcos e nem com Lucas. Eles estão corretíssimos. Os historiadores dizem que Mateus estava certo. Eram exatamente 2 mendigos, mas Lucas e Marcos vai dar atenção para um deles. Por quê? Porque um deles era mais falastrão. Um deles chamou a atenção do povo, chamou a atenção dos discípulos e principalmente chamou a atenção de Jesus. Diga glória a Deus. Vejam isso aqui. Vai ter pessoas que vai ver um texto como esse e vai dizer assim: a Bíblia está cheia de contradição, né? Vai ter pessoas que vai pegar um texto como esse e vai dizer: isso é uma contradição bíblica. Na verdade, não é uma contradição. Na verdade, dentro desse conjunto de textos, existem 2 coisas que nós precisamos aprender nessa noite, guardar no coração e não esquecer nunca mais. A primeira coisa que tem nesse conjunto de textos é algo chamado paradoxo bíblico. A segunda coisa que tem é dualidade bíblica. Bispo, e o que é que são essas coisas? Calma que eu vou explicar. Vejam isso aqui. O que é um paradoxo bíblico na prática? Na Bíblia, um paradoxo não é simplesmente uma contradição, mas sim uma afirmação, ou conjunto de afirmações que parecem contraditórias, mas que podem ser verdadeiras em um nível mais profundo ou em um nível mais espiritual. São declarações que desafiam a lógica humana e nos levam a uma compreensão mais ampla da verdade divina. Diga glória a Deus. Então não existe uma contradição entre Mateus, Marcos e Lucas. O que existe é um paradoxo que me obriga e te obriga a estudar mais a Bíblia, a meditar mais na Bíblia, a querer entender por que um falou de uma maneira e o outro falou de outra. Diga glória a Deus. Diga, eu estou entendendo. E se não entender, assista depois, vai ficar gravado. O senhor falou também, bispo, sobre dualidade bíblica, que está inserido no texto. E o que é dualidade bíblica? A dualidade bíblica é um conceito que admite a coexistência de 2 princípios eternos e necessários. Desde sempre houve conflitos entre a Bíblia e a ciência, mas a opinião correta é que a ciência e a religião não devem permanecer em lados
opostos. Por que que nesse conjunto de textos, então, tem paradoxos bíblicos e tem dualidades bíblicas? Fácil. O Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Diga amém. Já Mateus foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Diga glória a Deus. Já o Evangelho de Lucas foi escrito entre o ano 59 e 64 depois de Cristo. Opa! Isso precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Existe pelo menos entre Marcos e Mateus uma diferença de 10 anos. Entre Marcos e Lucas existe uma diferença de quase 24 anos. Percebe? Dentro de uma diferença tão grande, uma informação ou outra pode ser modificada. Mas o que interessa não é se foi um ou dois. O que interessa é que Jesus estava lá. O que interessa é que o milagre aconteceu. O que interessa é que o nome de Deus foi glorificado e exaltado. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ao longo da sua caminhada, você vai encontrar alguém que vai dizer: eu não acredito na Bíblia. E você vai dizer: a Bíblia é inerrante. Alguém vai dizer: eu não acredito na Bíblia. E você vai dizer: a Bíblia é infalível. E você vai perguntar por que você não acredita. E vai ter pessoas que vão dizer: não, porque a Bíblia tem contradições. E você vai dizer: você precisa ir lá em Águas Claras, em uma igrejinha, sentar numa quarta-feira para você aprender que a Bíblia não tem contradições. Deus não entra em contradição. A Bíblia é inerrante e é infalível. Agora você precisa sentar, mergulhar, se aprofundar, pesquisar e aprender sobre o Deus da Bíblia. Diga glória a Deus. Outra coisa importante aqui: como assim Jericó? Alguém tem que se perguntar isso, né? Afinal de contas, o verso 1 começa dizendo assim: então chegaram a Jericó, no verso 46, né? Marcos 10, 46, já começa falando, né? Como assim Jericó? Se no Antigo Testamento Jericó foi destruída na batalha com Josué, sendo líder do povo de Deus, e a Jericó dos cananeus foi amaldiçoada e não podia mais ser reconstruída. Essas coisas precisam chamar a minha e a sua atenção. Você que é amante da Bíblia, você que é leitor da Bíblia, essas coisas precisam chamar a nossa atenção. Opa! A gente não pode ler a Bíblia e não perceber esses detalhes, porque eles estão lá. A minha salvação e a sua salvação, a salvação da minha casa e da sua casa, depende desses detalhes. Porque se nós interpretarmos a Bíblia errada, vamos ensinar para os nossos filhos também de maneira errada. Como assim Jericó? Resposta: essa era uma nova Jericó no Novo Testamento, que foi construída por Herodes o Grande e seu filho Arquelau, Mateus capítulo 2, versículo 22, e ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó, lá do Antigo Testamento. Diga glória a Deus. Ou seja, esse milagre aconteceu na saída da velha Jericó para a nova Jericó. Uma Jericó, a Jericó antiga dos cananeus, que estava em ruínas, ficava a mais ou menos 1 quilômetro da nova Jericó, construída por Herodes o Grande. Então por que eu pontuei essas duas situações aqui? Porque alguém pode dizer: não, está vendo que a Bíblia tem informações aqui erradas, equivocadas? Não. A Bíblia, ela é infalível. A Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela não falha. Nós é que muitas vezes não paramos para meditar cuidadosamente e entender o que está escrito.
Meu irmão, minha irmã, se você entender as verdades bíblicas, a sua vida será transformada para sempre. Diga glória a Deus. O verso 47 diz assim: quando o cego ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Começou o quê? A gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem algumas traduções que diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O verso 48 diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga glória a Deus. Meu Deus, já está acabando a mensagem. Percebam isso aqui. Os cegos, com ênfase em Bartimeu, ficaram sabendo que Jesus Cristo, aquele que curava cego, estava passando por ali por perto. E a partir de então, Bartimeu fez tudo que era possível para eles, para chamar a atenção de Jesus em busca de ajuda, misericórdia, compaixão e de cura. Diga glória a Deus. Por que eu coloquei uma ênfase aqui? Ele fez tudo que era possível para eles, para chamar a atenção de Jesus. Porque a única coisa que Bartimeu poderia fazer naquele momento ali era gritar. A única coisa possível para Bartimeu naquele momento era gritar. Era cego, era mendigo, era rejeitado, não era aceito pela população, não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha nada. Mas tinha duas coisas importantes. Primeira, ouvido para ouvir que Jesus estava passando por ali. Fale comigo assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Satanás, o diabo, muitas vezes em um culto como este, preste atenção no que eu estou falando. Satanás, o diabo, muitas vezes em um culto como esse, vai te distrair. Você vai estar dentro de um culto como este, e o diabo, o inimigo das nossas almas, não vai permitir que você ouça a palavra, não vai permitir que você entenda a palavra, não vai permitir que você compreenda o que Jesus está falando nesta noite. Por que o diabo não vai permitir? Para que você não seja curado, para que você não seja salvo, para que você não seja liberto, para que você não seja transformado, para que você volte para casa sendo a mesma pessoa, para que você não seja liberto da mentira, para que você não seja liberto do engano, para que você não seja liberto do pecado. Bartimeu era cego, mas ele ouvia bem. E quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, é aí que o milagre acontece. Esse negócio de ouvir a palavra de Deus é algo tão importante, que no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, por 7 vezes, quantas vezes? Por 7 vezes, aquele que é o sim e o amém, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é o Cordeiro de Deus, ele manda João escrever 7 vezes: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. 7 vezes. Por quê? Porque todas as vezes que eu estiver meditando no livro de Apocalipse capítulo 2, todas as vezes que eu estiver meditando no livro de Apocalipse capítulo 3, eu vou ler e vai estar escrito lá: aquele que tem ouvidos,
ouça. É de propósito. Porque Jesus sabe que nós temos dificuldade de ouvir a palavra dele. Ouvimos tudo, a vida dos outros, fofoca, o que não nos interessa. Ouvimos tudo, mas nós não conseguimos ouvir a ponto de compreender a palavra de Deus. Mas o ouvido de Bartimeu era sensível, e ele percebeu que tinha um alvoroço, e daquele alvoroço iria sair o seu milagre. E ele perguntou: quem está passando aí? Informaram para ele: Jesus Cristo de Nazaré. A outra ferramenta importante que Bartimeu tinha era o quê? A boca. Para quê? Para gritar. Gritar por socorro, gritar por ajuda, gritar por milagre. E nessa noite eu estou pregando para um povo diferente de Bartimeu, um povo que não é rejeitado, um povo que não é cego. Tem algum cego aqui? Graças a Deus não. Um povo que escuta e um povo que fala. Então, já que você tem o privilégio que Bartimeu não tinha, de poder ficar assim no meio do ajuntamento, em nome de Jesus, permita que seu ouvido ouça nesta noite a palavra de Deus, e use a sua boca para clamar pelo milagre e pelo socorro, porque Ele pode me curar e Ele pode te curar, mas Ele quer que eu clame, Ele quer que você clame. Diga glória a Deus. Tem 5 anos de crente, mas não sabe nem ler um texto bíblico. Tem 10 anos de crente, mas não sabe nem ler um texto bíblico. Não, tem 15 anos na igreja, mas não sabe nem ler um texto bíblico. Não, tem 20 anos na igreja, mas não sabe nem ler um texto bíblico. Nasceu na igreja, mas não sabe nem ler um texto bíblico. Pergunte se esse tempo todo estava na igreja ouvindo a palavra de Deus. Porque esta palavra é inefável, ela é inerrante, ela é infalível. E essa palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É impossível você estar no culto, você estar na igreja, ouvindo esta palavra e não ter mudança de vida. É impossível você não passar por um processo de metanoia. É impossível, porque essa palavra é viva e eficaz. Diga glória a Deus. Bartimeu chamou Jesus 2 vezes de filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. Se filho de Davi é um título messiânico, por que aquele mendigo cego chamou Jesus por 2 vezes de filho de Davi? Isso tem que chamar a minha e a sua atenção. Nós não podemos ler o texto e não perceber que essa informação estava lá, porque estava lá. Bartimeu, ele deve ter estudado sobre Isaías capítulo 61, verso 1, aonde o profeta messiânico Isaías, ele dizia: olha, vai surgir o Messias prometido, que ele vai dar vista aos cegos, ele vai fazer os cegos enxergarem. Está escrito lá, Isaías capítulo 61, verso 1. Então, Bartimeu, que era judeu, deve ter estudado sobre Isaías 61, verso 1, antes de ter ficado cego. Porque todos os historiadores são unânimes. Eles afirmam que Bartimeu não nasceu cego. Ele nasceu normal, depois que ele ficou cego.
Bartimeu deve ter estudado sobre Isaías 61, verso 1, antes de ter ficado cego. Por isso ele tinha aquele nível de fé. Os judeus sabiam que o Messias era descendente de Davi. Por isso, ele clamou em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu não chamou Jesus de filho de Davi. Bartimeu não chamou Jesus pelo título messiânico à toa. Ele sabia porque ele estava chamando Jesus de filho de Davi. Ele sabia o que estava escrito em Isaías 61, verso 1. A pergunta que não quer calar nessa noite é: e você? Você também conhece Jesus? Porque você enxerga, você tem os dois olhos, você tem ouvidos, você tem boca. Bartimeu não, Bartimeu era cego, mas mesmo cego, ele conhecia que aquele homem era o filho de Davi. Oh glória! Interessante como um cego, mendigo, rejeitado, com fome, sujo, sem moradia fixa, na beira de uma estrada jogado, reconheceu Jesus como o Messias. E nós? Eu vou repetir isso aqui. Interessante como um cego, mendigo, rejeitado, com fome, sujo, sem moradia fixa, jogado na beira de uma estrada, reconheceu Jesus como o Messias. E nós fazemos como? Reconhecemos a soberania de Deus de que maneira? Domingo foi pregado aqui, e eu guardo tudo que as pessoas pregam. Tudo que as pessoas pregam eu guardo. Domingo foi pregado aqui que Jesus, ele é soberano. A pergunta que não quer calar desde domingo é: Jesus é soberano para você? Jesus, ele é soberano na sua vida? Porque eu entendo que se Jesus é soberano na minha vida, eu entendo que se Jesus é soberano na minha casa, não é a minha vontade que prevalece, é a vontade daquele que é soberano. Eu vou repetir. Na verdade eu não vou repetir, eu vou perguntar: Jesus é soberano na sua vida? Jesus é soberano na sua casa? Olha o que você está dizendo. Você está dizendo que Jesus, ele é soberano na sua vida, soberano na sua casa, soberano na sua família. Um ser, principalmente um ser divino, que ele é considerado por mim soberano e por você como soberano, automaticamente a minha vontade, ela é anulada pela vontade daquele que é soberano. Se a minha vontade ainda prevalece quando eu saio da igreja, ele não é soberano coisa nenhuma, só são falácias. É impossível, pastora Margarida, você reconhecer alguém como soberano, alguém maior do que você, mais onipotente, onisciente, onipresente, mais imponente, mais poderoso, e a sua vontade prevalecer diante da vontade dele. Não tem como, a conta não fecha. Se ele é soberano, ele é maior do que eu e é maior do que você. Se ele é soberano, ele é mais poderoso do que eu e mais poderoso do que você. Se ele é soberano, é ele quem manda em mim e é ele quem deve mandar em você. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você está mentindo, ele não é soberano ainda na sua vida. A decisão é minha, eu faço como eu desejo. Então você está mentindo, ele ainda não é soberano na sua vida.
O projeto é meu, eu que vou decidir. Você está mentindo. Ele ainda não é soberano na sua vida. Porque no momento que ele for soberano na sua vida, quando surgir um projeto, você pergunta assim: soberano, o senhor está nesse projeto? Se ele for soberano na sua vida, quando você tiver um sonho, você vai perguntar: soberano, o senhor está nesse sonho? Se ele for soberano na sua vida, quando surgir uma porta de emprego, você vai perguntar para ele: soberano, essa porta foi o senhor que abriu? Se ele for soberano na sua vida, quando surgir qualquer tipo de convite para você, você vai perguntar: soberano, eu posso ir? Eu devo ir? Porque quando alguém é soberano, nós colocamos ele no centro e colocamos ele para governar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas vontades. O nosso eu fica subjugado pela vontade dele, porque ele é soberano. Bartimeu reconheceu isso. E porque Bartimeu reconheceu isso, que ele era o Messias. Ele não era um Messias. Bartimeu reconheceu que ele era o Messias, o prometido, aquele que Isaías falou. Por isso Bartimeu viveu o milagre. Verso 49. O texto diz: Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Jesus disse, Jesus não, os que chamaram o cego disseram para Bartimeu: tenha ânimo, levante-se, ele está te chamando. Oh glória! Sacode esse crente aí do lado, diga assim: tenha ânimo. Diga assim: se levante. Diga assim: Jesus está vindo. Fale de novo, diga: tenha ânimo. Diga: se levante. Diga: Jesus está vindo. Oh glória! Tenha ânimo, pelo amor de Deus. Não fique desanimado, pelo amor de Deus. Bispo, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo esse ano. E não quero saber. Eu não sei o que você está vivendo e eu não quero saber. Sabe por que eu não quero saber? Primeiro, porque eu não gosto da vida dos outros. Mas o mais importante de tudo, eu não quero saber, porque aquele que precisa saber sobre o seu problema, ele já sabe da sua situação, ele já sabe das suas lágrimas, ele já sabe do que você precisa. Mas nesta noite ele te trouxe aqui pelo Espírito dele para te dizer exatamente isso: tenha ânimo, não desanime, pelo amor de Deus. Ele te trouxe aqui para te dizer isso: levante-se. Lembra do profeta? Deus queria usar o profeta Ezequiel, mas Ezequiel só vivia cabisbaixo. Aí Deus toda hora falava: se levante, hoje me convém falar contigo. Se levante, hoje me convém falar contigo. Põe-te de pé, filho do homem, hoje me convém falar contigo. Jesus nesta noite está falando para mim e para você: tenha ânimo, se levante. Eu quero conversar com você, mas tenha ânimo, se levante. Se coloque de pé. Calma, não é para se colocar de pé agora não, que eu não acabei a mensagem. Eu vi as pessoas assim tremendo. Calma. É para se levantar aqui, ó. É para se levantar na fé. Oh glória. Tenha ânimo. Às vezes nós entramos em um culto como esse desanimado, por causa das dores da vida.
Fernanda, faz favor. Pronto, já descobri, o negócio sumiu aqui, mas já apareceu. Fiquei aqui, fiquei atribulado, não sabia como é que ia fazer. Sumiu tudo aqui, mas já voltou. Ô, glória. Tenha ânimo, bispo. Ânimo que a página ia voltar. Ô, glória. Irmãos, a verdade é que Deus precisa nos juntar em uma noite como essa para falar exatamente assim para mim, para você. Tenha ânimo. Porque muitas vezes nós entramos em uma quarta-feira como essa desanimados. Por quê? Por causa das dores da vida. Olha, e não é absurdo entrar num culto como esse desanimado, não. Não é absurdo, não. Porque cada um de nós passamos pelas mazelas da vida. Então não é estranho entrar em um culto como esse desanimado. Não, não é estranho. Na verdade, Ele até permite que nós entremos em um culto como esse desanimados, justamente para usar a palavra e dizer: tenha ânimo, se levante, Jesus está vindo aí, Jesus está vindo ao seu encontro. Se Jesus foi ao encontro de um cego, mendigo, rejeitado, sujo e caído, meu irmão, Ele vai atrás de você também. Ele não vai te abandonar, não. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O verso 50 diz assim: lançando fora a sua capa, lançando sua capa de lado, de um salto, ele pôs-se de pé e dirigiu-se para Jesus. Isso aqui é forte, viu? Ele pegou a capa, depois que ele ouviu o povo dizer para ele: tenha ânimo, se levante, Jesus está vindo. Ele pegou a capa e lançou fora. O texto diz: lançando a sua capa para o lado, de um salto, ele pôs-se de pé. O homem era cego, irmãos. O homem era cego, estava com fome, estava debilitado, estava no chão. Mas quando ouviu essa frase: tenha ânimo, levante-se, imediatamente o homem arrancou a capa. Irmãos, o que falou mais alto foi a última frase: Ele te chama. Oh, glória. Ele te chama. Pastor Anderson, quando Bartimeu, que era cego, mas ouvia muito bem, ouviu essa última frase: Ele te chama, ele entendeu o recado na hora. Opa, hoje o meu milagre vai chegar. O meu milagre está chegando. A minha resposta está chegando. Irmãos, eu já preguei aqui, eu já ensinei. Todo doente tinha que andar com a capa. A cor da capa tinha uma cor específica. Eu não consigo lembrar agora qual era a cor que os judeus colocavam nos doentes, mas todo doente tinha uma capa com a cor específica, que a cor chamava a atenção. Para quê? Aonde essa pessoa estava com a capa, quem ia passando de longe, que via a pessoa com aquela capa, pela cor já dizia: ali é um doente, ali é um pária. Aí o que é que as famílias passavam? Os mais arrumadinhos passavam de largo. Ó, passa perto não, ali é doente, ali é um pária, deve ser leproso, cego, aleijado, passa perto não. Então era obrigatório os doentes usarem uma capa que chamava a atenção. Aquela capa por si só, ela já estava dizendo: eu sou doente, eu sou imundo, eu sou um para da sociedade, eu sou um Zé Ninguém. O doente não precisava falar nada, missionário, só a capa já falava por ele. Mas a pergunta que fica é: se a capa era tão importante para o doente, por que Bartimeu arrancou a sua capa e jogou fora? Diga comigo: porque ele tinha certeza que o Messias, o filho de Davi,
não iria abandoná-lo. Verso 51, Jesus disse: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabuni, eu quero ver. Diga comigo: Rabuni, eu preciso de um milagre. Fale agora com voz de quem precisa de um milagre. Diga: Rabuni, diga: eu preciso de um milagre. Atenção aqui, irmãos. Neste momento, Bartimeu falando em aramaico. Falando em que língua? Aramaico. Lançou sua capa suja fora e chamou Jesus de Rabuni, que quer dizer meu mestre, com amor e reverência. Repita comigo, diga: Rabuni, em aramaico, significa, diga, meu mestre, com amor e reverência. O homem era cego, estava sujo, estava com fome, rejeitado, estava jogado no chão, mas até na hora de se dirigir a Jesus, ele teve cuidado. Ele não foi de qualquer maneira. A pergunta que fica é: e você e eu, como nós chegamos diante de Jesus? Todo mundo aqui precisa de um milagre. Tem alguns aqui que precisa de mais de um. Eu, por exemplo, eu preciso de pelo menos uns 15 milagres, né? Então, se eu preciso de pelo menos uns 15 milagres, ainda esse ano de 2025, eu não posso chegar de junto daquele que tem um milagre de qualquer maneira. Eu tenho que chegar chamando ele de meu mestre, meu Rabuni, meu Messias, meu Senhor soberano, cativando ele. Não é assim que os filhos fazem com os pais? É. Chegamos no último versículo e a gente encerra o culto agora. Versículo 52. Jesus disse: vá. Jesus mandou ele embora. Jesus disse: vá. Vá para a sua casa, vá para os seus, vá para a sua família. A sua fé te curou. Imediatamente o cego recuperou a visão. Imediatamente o cego o quê? Recuperou a visão. E o texto diz: e a partir dali ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Peraí. Isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Jesus começa dizendo para ele: vá embora, vá para os seus, vá curtir a sua vida, a tua fé te curou. Mas o versículo finaliza dizendo: e o cego começou a seguir Jesus pelo caminho. Jesus estava indo para Jerusalém, porque os últimos dias dele estavam chegando. Ele estava caminhando, uma viagem longa até Jerusalém. Atenção aqui. Em Mateus capítulo 20, versículo 34, o evangelista Mateus afirma que Jesus teve compaixão e tocou nos olhos do cego. Marcos não narra isso, mas Mateus ele narrou. Mateus, pastor Antônio, fez questão de colocar essa informação. O texto está lá bem claro. E Jesus teve compaixão dele e tocou nos olhos dele. Imediatamente ele recuperou a visão. Muito importante agora, ó. Por gratidão a Cristo, logo depois de sua cura, logo depois de quê? Os textos afirmam que os cegos se juntaram aos demais peregrinos e começaram a seguir Jesus a pé por vários dias rumo à cidade de Jerusalém. E nós, irmãos, fazemos como depois que recebemos um milagre da parte de Deus?
Hã? Aquele moço nasceu normal, no meio do caminho ficou cego, virou mendigo. Os 3 evangelistas, eles são, os 3 livros sinóticos são enfáticos ao final do milagre de Bartimeu. Os 3 dizem a mesma coisa: recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho rumo a Jerusalém. Os 3 evangelhos sinóticos, no final do milagre, vão deixar essa informação: recuperou a visão. Isso quer dizer que se ele recuperou, é porque um dia ele teve e perdeu. Amém? Mas o que me chama a atenção é o seguiu a Jesus pelo caminho. Por quê? Isso me chama a atenção, tem que chamar a sua também. Porque Jesus disse para ele: vá, você está liberado. Mas aquele homem foi tomado de uma gratidão, irmãos. Aquele homem foi tomado de uma gratidão que ele disse: eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar perto do meu Raboni. Eu não vou para lugar nenhum, vou ficar perto do meu mestre. Eu não vou para lugar nenhum, vou ficar perto daquele que a partir de agora é soberano na minha vida. Eu não vou para lugar nenhum, aonde ele for eu vou atrás. E nós? Depois que nós recebemos o milagre, o que é que a gente faz? Não precisa responder não. Muitos deixam de congregar, ô glória. Muitos vêm na igreja a pulso, ô glória. Muitos escolhem qual é o dia que vai no culto e o dia que não vai. Diga, ô glória. O Bartimeu aqui, ele passou a seguir Jesus até chegar em Jerusalém. E vocês vão ver que até chegar o dia que Jesus foi crucificado, essa viagem aqui, ó, durou vários dias. Mas ele foi assim mesmo, a pé, no sol quente, sem pestanejar. Por quê? Porque ele estava grato pelo milagre que ele recebeu. E a pergunta é: e nós fazemos como? Fazemos como? Temos tempo para tudo nessa vida. Vai doer um pouquinho. Olhe para alguém e diga: aperta o cinto. Eita, desânimo para apertar o cinto. Aperta o cinto animado, rapaz. Desânimo para apertar o cinto é esse? Cinto salva a vida, cinto de segurança salva a vida. Quando alguém falar com você no carro, coloque o cinto aí, coloque o cinto com alegria, que o cinto vai salvar a sua vida. Eu falo: aperta o cinto, que a palavra está cortando aqui, está cortando lá. Amém? Para a obra de Deus, irmãos, nós colocamos um monte de regra e empecilho. Sim ou não? Sim, vou te ajudar. Você não responder desanimado. Colocamos um monte de regra e empecilho. Eu não vou na manhã com Deus, não. Não vou na manhã com Deus, não. E se eu for na manhã com Deus, eu não fico para o discipulado. Não, eu vou no discipulado, mas não vou na manhã com Deus. Aliás, não, eu não vou nem no discipulado, nem manhã com Deus, que eu quero acordar mais tarde. Sabe por quê? Porque você já recebeu o milagre. Porque você está de pé. Porque você não está na beira do caminho mais. Porque Ele já te visitou. Porque Ele já te curou. Porque Ele já te levantou. Aí você coloca regras. O Bartimeu não. Ele teve o aval. Ele teve o aval de Jesus. Vai para os teus. Mas ele escolheu ficar do lado daquele que curou ele. Durante muitos dias. Não, meu corpo não aguenta. Eu não tenho ânimo. Não tem, porque é obra de Deus. Se for para viajar um dia todinho, você tem ânimo? Eu vou responder por você: tem. O corpo aguenta. E se for 2 dias, aguenta? Aguenta também, o corpo aguenta. Para viajar, para passear, para se divertir, aguenta.
E 3 dias aguenta? 3 dias aguenta também. Eita, coisa boa. 3 dias aguenta, o corpo aguenta. E uma semana aguenta? Uma semana aguenta também. E 15 dias aguenta, bispo? 15 dias aguenta também. Vai ser um esforço absurdo passar 15 dias viajando, passeando, mas o corpo vai aguentar. E um mês aguenta? Aguenta também. Porque é para passear, é para se divertir. E tem base bíblica, bispo? Base bíblica não tem, mas tem base na minha vida. Por quê, bispo? Porque quando eu era pequeno, que eu ia para o interior da minha avó, a gente ficava um mês lá de férias da escola. Olha que absurdo, e o corpo aguentava. Manhã ficava aqui. E aí eu e minha irmã, minhas tias levavam um mês na roça. Oh, que coisa dura, um mês, meu Deus. Chupando um caju, meu Deus. Que negócio difícil, rapaz. Mas o corpo aguentava. Porque era para se divertir. Era para fazer algo que alegrava o nosso eu, a nossa vontade. Aí você fica um dia, fica 2 dias, fica 3 dias, fica uma semana, fica 15 dias, fica um mês. Ah, bispo, mas aí é na época que o senhor não era crente. Com crente não acontece essas coisas. Não acontece, é com crente mesmo. Eu estou pregando para crente. Aqui tem crente? É para crente mesmo. Olha esses crentes aí famosos aí, os crentes. A gente não. A gente não é famoso não. Mas olha os crentes famosos, quando tira férias, 30 dias de férias, na Europa. Oh, que negócio difícil, 30 dias na Europa, que luta. 30 dias na Europa, na Disney, em Dubai, que dificuldade, que luta. Amém? Aí quando volta para o Brasil, que volta para a obra, é uma luta, meu corpo não aguenta, estou cansado, estou esgotado, estou desanimado. Está desanimado, filho? Está desanimada? Deus te trouxe nessa noite para dizer para você: tenha ânimo, se levante, Jesus está te chamando. Diga glória a Deus. Não fique me olhando com essa cara não, porque eu já passei por essa mesma situação que você. Eu já tive ânimo para tudo nessa vida, mas quando falava da obra de Deus, era uma luta. Você quer ver uma coisa que eu tinha aversão? 2 coisas que eu tinha aversão: escola bíblica dominical e culto de doutrina. Oh, meu Deus, não me chamasse para essas 2 reuniões não, que eu não ia animado não, eu ia desanimado, irmãos. Quando eu ia numa escola bíblica dominical, eu ia desanimado. Quando eu ia num culto de doutrina, eu ia desanimado. Então o que eu estou falando é o que eu vivi. Então não fique me olhando com essa cara não, que essa palavra aqui, antes de cortar aí, cortou aqui primeiro. Amém? Diga glória a Deus. Orar por cura na igreja é serviço. É servir a igreja. Diga isso comigo, repita comigo. Diga: orar por cura na igreja. Diga: é serviço. É servir a igreja. Jesus, irmãos, foi servo até de um mendigo rejeitado. Jesus foi servo até de um mendigo rejeitado. Porque o papel e a missão de Jesus aqui na terra era esse: servir. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te servir nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te curar nessa noite. Ele quer alcançar a sua vida e a sua família nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus.